Deus tocar no seu coração. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu preciso compartilhar com você algo que está queimando no meu coração. E queria muito que você tivesse atento àquilo que Deus quer falar. Quero falar com você sobre os últimos dias, é o tema da palavra de hoje. Os últimos dias. O que vai acontecer nos últimos dias? O que vai se suceder? Nós estamos nos últimos dias? Estamos chegando nesse lugar? Eu penso que sim. E aí eu tenho orado por isso. Hoje de manhã Deus falou muito forte no culto da manhã sobre isso comigo particularmente. O que eu preciso fazer nos últimos dias? A primeira coisa que nós precisamos fazer nos últimos dias é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. A coisa mais importante para você fazer é você entender, ter discernimento para onde o coração de Deus está apontando e você apontar para o mesmo lugar. Vão ter muitas distrações nos últimos dias. Já existem muitas distrações. Vão ter muitos movimentos, muitas coisas acontecendo nos últimos dias. Então você precisa saber onde está o coração de Deus. Isso é o mais importante. Vão ter muitas coisas que vão parecer de Deus. Aliás, o anticristo vai ser recebido como Cristo. Vai parecer com Cristo. Vai enganar muita gente. Então você precisa saber aonde está o coração de Deus. Para onde Deus está apontando. Isso pode parecer complicado, mas tem alguns princípios que a gente pode caminhar neles. A gente pode se relacionar com Deus, conhecer a voz dEle, ter o discernimento da verdade, amar a verdade. A palavra de Deus fala que um dos elementos da nossa vestimenta de guerreiro é o cinturão da verdade. O cinturão, ele dá base para a couraça da justiça. A couraça vem aqui e entra no cinturão. O que sustenta a justiça é a verdade. Então nós vamos ser amantes da verdade, conhecedores da verdade. Alguns princípios que a gente precisa ter nesses últimos dias. Mas eu não vou me alongar muito nessa introdução. Eu quero que você abra sua Bíblia em segunda carta de Timóteo, segunda carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler basicamente 3 textos hoje nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemedores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, repróbios quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todos evidente. Como também aconteceu com aqueles, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me acontecem em Antioquia, em Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo está dando uma instrução para Timóteo, para o seu discípulo, que ele chama de filho amado. Ele está dizendo: olha, os últimos dias, Timóteo, vão ser difíceis. Vão ter pessoas caluniadores, traidores, avarentos, pessoas que amam mais os seus prazeres do que a Deus. Esse é o perfil dos últimos dias. Hoje de manhã eu falei sobre Deuteronômio, e Moisés, orientando o povo, disse o seguinte: olha, vocês passaram por meio de povos que eram adoradores de ídolos, vocês passaram no meio de povos idólatras,
de povos que tinham uma vida sexual terrível. Então, cuidado para vocês não se envolverem com isso. E agora Paulo está falando a Timóteo que nos últimos dias nós vamos conviver com esse tipo de gente. E eu sei que você conhece gente assim. Eu sei que você já conversa, já se relaciona, já trabalha, já mora perto. Porque isso é o natural. Pessoas arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Tenho certeza que você conhece alguém que pode se enquadrar nisso. A nossa oração e a nossa busca em Deus é que não sejamos nós essas pessoas. Que a igreja não seja cheia de pessoas arrogantes, blasfemadores, desobedientes, pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus. Porque o que Deus quer, a igreja que Deus busca nesses últimos dias, é uma igreja que ama Ele acima de todas as coisas. É uma igreja que está disposta a se sujeitar à voz do Senhor, que quer viver com Ele, que quer ser a noiva, não somente ser usado por Ele ou usá-lo para alguma coisa, mas que deseja ser possuído por Ele, deseja se relacionar plenamente com Ele. Muitos procuram uma igreja, uma religião, porque tem uma necessidade, e ok, eu não estou te julgando, eu não estou julgando essas pessoas. Talvez a necessidade seja apenas para você conhecer o amor de Deus. Aquela mulher sai de casa, sofrendo de um fluxo de sangue, durante muitos anos. A palavra de Deus diz que ela gastou todo o seu recurso com os médicos. Ela sai de casa, ela enfrenta a multidão, ela podia ser rejeitada e até apedrejada, mas ela enfrenta a multidão, ela se esconde para entrar no meio do povo, porque ela não poderia estar ali, mas ela consegue chegar perto de Jesus, e ela pensa, se tão somente eu tocar as orlas dos seus vestidos, eu posso ser curada. E quando ela consegue lançar a mão e tocar em Jesus, Jesus para e fala, alguma coisa diferente aconteceu, de mim saiu virtude. A multidão te aperta, mestre, como é que você fala isso? Alguém me tocou diferente. E quando ela se apresenta e fala, fui eu, Senhor, ele fala, a tua fé te salvou. Ele não fala, a tua fé te curou. Ele fala, a tua fé te salvou. Por quê? Porque mais importante do que curar para Jesus é salvar. Mais importante do que o milagre é a vida. Mais importante do que Deus vai fazer na sua história a partir de agora, é o que Ele vai fazer com você na eternidade. Então não tem nenhum problema você buscar um milagre em Deus, mas esse milagre tem que ser o pontapé de você chegar onde Deus te quer, que é a presença dEle, que é o manifesto poder dEle na sua vida. E aí nos últimos dias você vai ter que buscar isso no meio dessa realidade. E aí o que vai acontecer conosco nos últimos dias? Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Atos capítulo 2, verso 17, também fala dos últimos dias, apontando para Joel, que nós vamos falar daqui a pouco. Diz assim, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode dar um glória a Deus, querido? Esse também é um apontamento dos últimos dias. Então, quando as coisas estiverem acontecendo de forma mais tenebrosa, a igreja do Senhor estará clamando por Ele, e será cheia da glória do Espírito Santo de Deus. Os filhos vão profetizar, os velhos sonharão, até os funcionários, as servas e os servos serão cheios do Espírito Santo. É isso que está dizendo a palavra de Deus nos últimos dias, para os mesmos últimos dias. Mas fala também nesse texto de Atos que o sol e a lua escurecerá. O sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue.
Sol e lua, se você lembrar lá do Antigo Testamento, do sonho de José, você lembra? São estrelas, são luminares no céu que fala de liderança. A liderança vai esfriar, vai escurecer. Está faltando liderança na terra? Sim ou não? Está faltando um homem líder nas famílias? Sim ou não? Sacerdote de verdade? Sim ou não? Está faltando ou não? A liderança sendo esvaziada, enfraquecida, atacada. E aí o sol está escurecendo, está faltando luz, está faltando calor, está faltando energia, nos últimos dias, mas todos que clamarem pelo nome de Jesus serão salvos, aleluia! Agora, qual é o mecanismo disso? Quando o Espírito de Deus encher toda a terra, e Ele já está enchendo no meu entendimento, o que vai acontecer? Vai acontecer uma conexão geracional. Deixa eu te falar um negócio. Se tem algo que Deus quer resgatar no meio da igreja dele, é a igreja entender que Ele é um Deus geracional. O que é um Deus geracional? Pega lá a história de Jesus, você vai contar as gerações que a Bíblia relata e você vai ver que Deus é um Deus geracional. Você vai ver que a história é contada através de pessoas, de líderes, de homens. Você vai ver que as mulheres dos grandes homens da Bíblia, ou as mães dos grandes homens da Bíblia, elas, a maior parte delas, ou quase a totalidade, eram estéreis. Porque existe um ataque contra a vida para parar a geração. Se tem algo no meio da igreja de Jesus hoje que é uma dor da igreja, que é uma ferida na igreja, é a paternidade. Nós somos frutos de uma geração, eu tenho 45 anos, eu sou fruto de uma geração pós-guerra. E a geração pós-guerra, ela é uma geração que ela devia trabalhar para dar para o filho aquilo que ele não teve. Só que faltou um monte de outras coisas. E agora nós somos pais. E agora nós precisamos resgatar isso, porque se nós não resgatarmos essa paternidade na nossa casa, nós não conseguimos resgatar essa paternidade na nossa família. Se não fizermos isso na nossa família espiritual, se não fizermos isso aqui, Deus não consegue se manifestar como Pai na nossa vida. Muitos de nós cristãos temos Deus como um carrasco, ou como um garçom, mas não como Pai. Nos relacionamos com Deus como um Deus que tudo pode, que tem poder sobre todas as coisas, que nos abençoa, mas é só isso. Quando nós erramos, Ele nos castiga. Quando nós erramos, Ele nos abandona, porque nós não entendemos que Ele é o nosso Pai. Quando você olha para a história de Jesus, você vai ver que Jesus em momento nenhum disse na palavra dele: olha, eu vou conversar com Deus, eu vou ali bater um papo com Deus. E Deus era Deus, Jesus estava aqui como homem, amém ou não amém? Então Deus era Deus dele, amém ou não? Mas ele falava assim: eu vou falar com o Pai, eu vou ali conversar com o Pai. O Pai está fazendo aquilo que o Pai está fazendo, isso eu faço. Porque Jesus tinha um relacionamento de paternidade com Deus. E aí você vê aqui no texto de Atos e no texto de Joel, que ele fala o seguinte, olha, ele começa dizendo, ó, derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quantos pais e mães nós temos aqui? Pais naturais, mães do coração, pais do coração. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: os meus filhos estão liberados para profetizar conforme a palavra de Deus. É uma promessa do Senhor. Os nossos filhos vão profetizar. Quando o Espírito de Deus for derramado sobre a terra, os nossos filhos, e não é uma coisa, uma força de expressão, é de fato. Eu me lembro de uma experiência que eu tive na nossa família. Letícia era bem pequenininha, bem bebezinha, bem pequenininha, e tinha algum congresso em Volta Redonda, e os jovens iam para esse congresso. E eram jovens que iam, eu e a pastora Carla não tínhamos nenhum plano de ir, mas nenhum plano, zero planos de sair de casa. E naquele dia de tarde a Letícia virou para ele e falou assim: amanhã eu vou ver a vovó Lourdes, que é minha mãe, que mora em Volta Redonda. Eu olhei para a cara da Carla, a gente riu um para o outro e falou: sem chance, né? Deve ser coisa da cabeça dela. Daquele momento para frente,
aconteceram várias coisas, várias questões, e no final da história, estávamos eu, a pastora Carla e a Letícia indo para Volta Redonda. Mas nós nem lembramos disso da Letícia. Quando nós chegamos na frente da casa da minha mãe, eu olhei para a cara da Carla, quando eu falei assim, a Letícia diz que a gente ia estar aqui amanhã. Os nossos filhos profetizarão. Nós precisamos entender isso. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque você precisa começar a olhar para o teu filho de forma diferente. Como que Deus falou comigo isso, quando eu estava preparando essa palavra? Como que nós estamos olhando para os nossos filhos, para as nossas crianças? Como que você olha para um profeta de Deus? Como que você está gerando essa criança? O que você está dando a ela de alimento? De conhecimento bíblico? De experiência com Deus? De atmosfera de adoração? Como que você está gerando esse profeta? Deixa eu te falar, querido, toda vez que você estiver alinhado ao que Deus quer fazer nos seus filhos, Ele está alinhado com as suas vontades. Eu preguei esses dias aqui na igreja sobre a vida de Ana. Ana era uma mulher estéril, queria um filho. Mas no dia que ela disse para o Senhor, Senhor, me dê um filho que eu te dou um sacerdote, ela engravidou. Me entrega um filho que eu te dou um homem de Deus para usar. E o detalhe, naquele tempo, Israel estava sem sacerdote. Eli era um sacerdote falido. Eli era um sacerdote que se vendeu, se entregou para os filhos. Os filhos dominavam o ministério de Eli. Ele não tinha mais voz sacerdotal naquele tempo. Então era necessário ter um sacerdote. Começa a perguntar para o Senhor, o que o Senhor está precisando que meu filho seja nesse tempo? Qual é a resposta que o meu filho e a minha filha vai ser para esse tempo? Para essa próxima geração? Para esse próximo povo? Para esse próximo mover do Espírito? Aonde o Senhor quer levar meu filho? Eu vou ser alguém que vou encaminhá-lo a isso. Esse é o papel dos pais. Mas ele continua dizendo, os vossos jovens terão visões. Quantos jovens nós temos aqui? Dê um glória a Deus aí, jovem. Eu estou abrindo a sua visão espiritual nessa noite, para você começar a enxergar as coisas que Deus está fazendo. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Não vou perguntar quantos velhos nós temos. Não vou fazer isso, sem delicadeza. Mas sabe quem são esses velhos, querido? Qualquer pessoa que tem mais experiência do que você, que caminhou mais do que você. Pais espirituais, mães espirituais, pais naturais, mães naturais, são velhos nesse contexto. Mas sabe o que eles carregam? Presta atenção aqui. Sabe o que eles carregam? Eles carregam um sonho que você nunca sonhou. E se você quiser experimentar o que Deus está fazendo, comece a minerar, comece a cavucar os sonhos dos mais velhos. Comece a perguntar para ele, o que você pensou sobre isso aqui? O que está no teu coração? Quando Deus falou contigo, Ele falou o que exatamente? Comece a querer saber dos mais velhos. Comece a querer ouvir a visão que Deus deu, a direção que Deus deu. E aí Ele vai te revelar o sonho, e você vai ter a visão. Você vai dizer, não tem como chegar onde o bispo Paulo quer com esse sonho, se eu não trouxer uma visão nova. Se eu não trouxer um refrigério novo. Se eu não trouxer algo fresco da parte de Deus. Mas agora eu já sei qual é o sonho. Agora eu posso fazer acontecer. Que deixa eu te falar, querido, existe um plano do inferno para acabar com essa conexão geracional. Se você for no Sebrae, se você for nas consultorias administrativas, jurídicas, financeiras do Brasil, você vai descobrir que a maioria das empresas que falem, elas vão falir exatamente na transição geracional. A segunda geração acaba com a empresa, acaba com o sonho, porque a segunda geração não consegue compreender o sonho do mais velho, e porque não consegue ter a visão do que ele queria fazer, e a empresa acaba. Isso não é um plano da igreja. Esse texto aqui não é um texto para a igreja, isso é um texto para a vida. Isso é um texto para a família. Isso é um texto para a gente mudar a nossa história. Isso é um texto de direção de Deus. Deus está dizendo, nos últimos dias, eu vou resgatar isso, eu vou curar essa ferida, eu vou converter coração de pais aos filhos, e eles vão se entender.
Esse é o papel da igreja. Criar esse ambiente onde as crianças podem profetizar, onde os jovens podem ter visão e onde os velhos podem sonhar. Deixa eu te falar, quem é o velho que está perto de você? Você já reconhece, não? Velho, quem que é o jovem que está perto de você? Deixa eu te contar um negócio aqui, deixa eu te falar, eu não sou velho não, eu tenho 45 anos. Na estimativa social eu não sou velho. Mas deixa eu te falar, tem sonhos aqui no meu coração que ninguém sabe. Eu ainda não encontrei um jovem que eu possa contar para ele. Eu ainda não encontrei um jovem que fale assim, que eu olhe para ele e veja nele uma vontade de pedir uma revelação de Deus, e fale assim, com que visão eu vou fazer isso? Deixa eu te contar um negócio, tem muitos sonhos que eu já contei, e que romperam porque um jovem ouviu e fez acontecer. Mas tem muitos jovens que morreram, tem muitos sonhos que morreram na segunda frase, porque o jovem não conseguiu interpretar o sonho. Porque deixa eu te falar, nós já deveríamos estar muito mais longe como a igreja do Senhor Jesus na terra. Só nós não estamos, porque nós não conseguimos fazer a conexão geracional das coisas. Os seus filhos sabem dos sonhos familiares que você tem? Suas filhas sabem? Daquilo que está no teu coração? Não estou falando de igreja não, de ministério não, estou falando de trabalho, de empresa, de salário, de viagem, de plano da casa nova. Sabe? Por isso que ele gasta luz mais do que devia. Por isso que ele gasta água mais do que devia, porque ele não sabe quais são os planos do teu coração. Comece a envolver as pessoas naquilo que Deus colocou no seu coração. Mas deixa eu te falar, jovem, você precisa abrir o seu coração também. Tem tanta coisa para te falar sobre isso, querido. Hoje nós temos uma geração de jovens que querem revolucionar o mundo, mas nunca arrumaram a sua cama. Jovens que querem cantar no louvor da igreja, mas desrespeitam o pai em casa. Jovens que querem ser pastores, missionários, e por viva gol, mas não honra a liderança que está sobre ele. Não respeita, não aceita. Esse líder eu não gosto, aquela líder eu não gosto. Vou trocar. Deixa eu te falar que Deus é desde princípios. Enquanto você não respeitar os princípios de Deus, honra teu pai e a tua mãe, dentro da sua casa, não importa quem é teu pai e quem é a tua mãe, é teu pai e tua mãe. Enquanto você não respeitar isso, não tem obra de Deus na sua vida. O que tem é fogo de palha, vai se apagar. Deus é Deus de princípios. Deus é Deus geracional. Agora deixa eu te falar, pai, a palavra de Deus diz também, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer e se tornar adulto, não se esqueça dele. Não queira cobrar do seu filho aquilo que você não ensinou. Não queira cobrar da sua família aquilo que você não é exemplo. Deus é um Deus geracional e de princípios. Está vindo um derramado do Espírito Santo de Deus. Deus está derramando, mas eu preciso entender sobre gerações e conectar isso. Não vai ficar só com os filhos, não vai ficar só com os jovens, não vai ficar só com os velhos. Vai ficar nos funcionários, nos servos. Sabe o que isso quer dizer? Toda classe social, todo tipo de pessoa pode usufruir do derramado do Espírito Santo. Não importa quem seja. Mas fala mais, porque parece que isso ficou por último, ficou como última parte. Deixa eu te contar, querido. Deixa eu te falar algo, querido. De Deus. Você está no lugar que você está, na empresa que você está, trabalhando onde você está trabalhando, porque você é a resposta de Deus para aquele lugar. Enquanto essa resposta não sair da sua boca, você não pode sair de lá. Talvez Deus já tenha um outro lugar para você. Talvez Deus já tenha uma promoção para você. Talvez Deus já tenha um outro local para você trabalhar. Mas você precisa entender que aonde que você estiver, você é a resposta de Deus para aquele lugar. Se você está trabalhando só pelo salário, deixa eu te falar, você está desconectado dos planos de Deus. Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Se fosse para te dar salário, Ele te dava sem você trabalhar. A última coisa que Deus quer te dar é salário. Deus quer te dar sustento, autoridade.
Deus quer te dar capacidade de você influenciar e modificar onde você põe os teus pés. O salário é o de menos. Pastor, você fala isso porque você não sabe como é que está a minha vida financeira. Ok. Eu sei que a gente passa por dificuldades na vida. E sei que tem tempestades, tem desorganização, tem infidelidade, mas também tem prova. Eu sei disso tudo. Já passei por tudo isso. Deixa eu te falar, querido, o meu Deus continuou sendo dono do ouro e da prata. Quando não tinha nada no meu bolso, o meu Deus continuou sendo dono do ouro e da prata. Se não tinha nada no meu bolso, não era culpa de Deus, era culpa minha. É porque alguma coisa eu não tinha entendido, algum propósito eu não tinha entendido, alguma desobediência eu tinha feito, porque o meu Deus nunca deixou de ser o meu Deus, sobre todas as coisas. Os teus funcionários vão agradecer por ter você como patrão. Vão ver Deus em você, mas deixa eu te falar, os teus patrões também vão te agradecer, porque vão ver Deus em você. Você vai ser honrado aonde Deus te colocar. Você vai crescer onde ninguém cresce. Você vai avançar onde ninguém avança. Você vai transformar lugares que ninguém nunca conseguiu transformar. E quando te perguntarem como é que você conseguiu, você fala assim, foi o Deus que eu carrego que fez esse negócio. Não sou eu, é aquilo que eu carrego. Essa é a promessa de Deus para os últimos dias. Malaquias capítulo 4, verso 5 diz o seguinte: eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Por que Malaquias fala isso nas últimas palavras do Antigo Testamento? Por que vai vir essa unção? Para que os jovens olhem para os mais velhos e descubram os seus sonhos. Você está perto do seu pai aí, da sua mãe? Dá uma apertadinha na mão dele assim de leve, assim, fala, me conta os teus sonhos. Me conta. Fala para mim o que você pensa. Ah, querido, no dia que isso acontecer no nosso meio, empresas vão nascer, livros vão ser escritos, filmes vão ser filmados, faculdades vão ser geradas, líderes vão ser levantados, o sol vai voltar a brilhar e aquecer o povo de Deus, porque existe uma conversão de pais aos filhos e filhos aos pais, para que filhos olhem para os pais e queiram passar a linha que até a linha de chegada deles, não porque eu quero ser maior, mas porque o meu pai caminhou até aqui, eu vou honrar a Deus, e eu vou um pouco mais além. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que fala que os filhos, os pais, ajuntam tesouros para os filhos. É papel dos pais ajuntarem tesouro para os filhos. E deixar para os filhos, para que os filhos avancem um pouco mais. Você lembra da história de Davi e Saul? Davi e Salomão, desculpa. Davi tinha um projeto do templo. Davi tinha a visão. Davi tinha o recurso. Mas Deus falou assim, mas não vai ser você que vai fazer, entrega para o teu filho. Davi ajuntou tudo, Davi preparou tudo, tinha tudo na frente dele, era só fazer. É o teu filho que vai fazer. O papel dos pais é juntar tesouro para os filhos. Bispo, isso é uma crise na minha vida, eu não consegui juntar nada ainda. Está chegando o grande e terrível dia do Senhor, mas antes disso veio o profeta Elias, que vai vir um derramar da glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Você precisa crer na palavra do Senhor. Para que vem isso? Para que adultos olhem para as crianças com a responsabilidade de resgatar os profetas e as profecias. Harabaxo e decantere balabachei. Que deixa eu te falar. A gente não tem uma escola para dizer que a gente tem uma escola, não. A gente tem uma escola porque ali é uma escola de profetas. Ali é um berço para profetas serem gerados. Ali é um ambiente espiritual para que a glória de Deus gere o que Ele quiser gerar. Não tem nada para a gente. Não tem nada para a igreja. Tem só uma vontade, um desejo no coração de fazer um ambiente espiritual para que a glória de Deus tome essas crianças. Deixa eu te falar, a sua casa tem que ser um ambiente espiritual para Deus tomar seus filhos.
A igreja tem que ser um ambiente espiritual. Por que nós temos templo kids, berçário, maternal? É porque criança é chata, atrapalha o culto, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. É porque nós precisamos ter ambientes espirituais para gerar os nossos filhos. Sabe quando Deus liberou uma palavra sobre o novo local? Quando eu passei de manhã, deixei o Pedro e a Letícia lá no Espaço Vivo e vim para a igreja domingo de manhã pregar. E pensei comigo, Deus, os nossos filhos não podiam estar no mesmo local, na sala de aula, estudando Bibliologia Kids, escola de líderes, mas não podia ser no mesmo local. E Deus falou, mas é isso que eu quero fazer, eu quero pais e filhos no mesmo local. Ah, querido, Deus quer juntar pais e filhos, para que a gente olhe para os filhos como profetas e profecias. Quantos filhos são respostas de oração? Quantos filhos são respostas de clamor? Você não podia engravidar, você não podia ter filho, os médicos diziam que não, mas você orou, você pediu a Deus e Deus te deu, e agora o que você vai fazer com essa criança? Se não gerar ele para o Senhor, e dizer, Senhor, ele é teu, e eu vou criar todo o ambiente e a atmosfera que o Senhor precisar, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na vida dele. Ana disse que quando o filho foi desmamado, ela levou ele ao templo, e entregou ao sacerdote. Sabe o que Ana está fazendo? O que Ana está dizendo para o Senhor? Senhor, é mais importante o seu propósito na vida dele do que o meu desejo. É mais importante que o Senhor cumpra a tua vontade do que o meu desejo, Deus. Querido, a gente fala, olha para o teu filho e diz para ele, é mais importante Deus cumprir a vontade dele do que eu quero para você, meu filho. E eu te abençoo para isso. A partir de hoje, olha teus filhos como profetas e profecias. Nossos filhos são respostas de Deus para a nossa vida. Nossos filhos são resposta do céu para dizer, eu confio em você. Eu confio em você, eu te dei porque eu confio em você. Você vai ser o melhor pai, a melhor mãe possível. Eu confio em você. É Deus dizendo isso para você. Para quê, bispo? Para que os velhos olhem para os jovens e entreguem os seus sonhos, para que eles realizem com visões diferentes. Não é fácil não, querido. Não é fácil você sonhar uma vida toda com negócio, e daqui a pouco vem um pirralho de 15, 16 anos e fala assim, não é assim não, o negócio é diferente. Fala, vai desfraudar, rapaz, vai comer angu, né? Mas são esses que Deus tem levantado nesse tempo, para gerar uma nova visão, para construir um novo caminho. Até aqui nós chegamos. Eu sei pregar, querido, eu sei ministrar, eu sei orar, eu sei estudar, isso eu sei fazer, mas tem um monte de coisa que eu não sei, tem um monte de coisa que eu não conheço, tem um monte de coisa que eu preciso que alguém me ensine, alguém mais novo, alguém que cavuca, alguém que procura respostas que eu nem sei procurar, e eu preciso sentar com esse alguém e dizer assim, esses são os meus sonhos, agora coloque sobre os meus sonhos a tua visão, e faça para a glória de Deus. Isso é tão libertador, querido. Pais, se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ajudar os seus filhos a romper, a desenvolver e a chegar onde Deus quer. Bispo, qual que é a garantia que dá certo? Faça a mínima ideia. Eu só sei que a palavra de Deus diz que é assim, então vai ser assim. A garantia é a palavra de Deus. O que mais? Ninguém pode chegar a uma linha de chegada sem antes ultrapassar a linha do seu antecessor. Você pode até pegar outro caminho, mas você vai se perder. Existe uma linha traçada, um caminho traçado por alguém que chegou antes de você. Seja seu pai, sua mãe, seu pastor, sua pastora, seu líder, seu patrão, seu gerente. Existe um caminho traçado. Você pode até mudar o caminho, mas depois que você ultrapassar a linha dele, se você quiser fazer isso antes, você sai do caminho. Você precisa traçar o mesmo caminho. E aí, para terminar,
1 de João, capítulo 2, verso 4. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Tem 3 tipos de pessoas que João escreveu. Primeiro são os filhinhos. Só pode ser filhinho, querido, quem conhece o Pai. Se você não conhece o Pai, você não pode chamar de filhinho. Se você não se relaciona com o Pai, você não pode chamar de filhinho. Porque ele fala assim: eu vos escrevi porque conheces o Pai. É tempo de conhecer o Pai. É tempo de amar a Deus. É tempo de desejar saber das coisas de Deus. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, nós podemos trazer aqui como líderes, pessoas que caminharam mais tempo, jovens há mais tempo, pessoas que já desenvolveram um ministério, desenvolveram um chamado. Eles conhecem mais do que os outros. Eu me lembro de uma lição do meu pastor para mim, que eu nunca mais esqueci, e eu nunca mais fiz uma pergunta tão idiota como aquela que eu tinha feito. Eu contei uma história para ele e falei com ele assim: eu tive uma visão, pastor, eu quero fazer assim, 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 assim. Hoje eu vejo que é a coisa mais tosca que eu queria fazer. E ele calmamente, como um pai, ele me ouviu. E quando eu acabei de falar, ele disse para mim assim: tá bom, filho, deixa eu te falar um negócio. Eu tentei isso há 20 anos atrás, deu errado. Mas se você quiser tentar. Eu olhei e falei assim: eu não vou tentar. E eu nunca tentei. Porque o meu pai já viveu esse caminho, ele sabe que dá errado. Jovens, sejam inteligentes. Não procure guerra, que você não precisa guerrear, querido. Seu pai já guerreou por você. Seu líder já guerreou por você. Não ache que você descobriu alguma coisa, você não descobriu nada ainda. Até que você se sustente, até que você constitua uma família, até que você tenha filhos na sua responsabilidade, fralda para comprar e leite para pôr em casa, você não sabe nada da vida. Até que você não comece a pagar os teus boletos, você não sabe nada da vida. Você acha que sabe, mas não sabe. Escuta o teu pastor. Conheça pessoas que conhecem a Deus mais do que você. E por último ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Você tem a força que eu já não tenho mais. Você tem o vigor que eu já não tenho mais. Mas você não tem a experiência que eu tenho. Você não tem as experiências com Deus que o teu pai tem, que a sua mãe tem. Então pegue a experiência do mais velho, junte com a força que você tem e se torne alguém que vai explodir na presença de Deus. Aí você pode estar olhando para mim e falando assim: pastor, mas eu já sou mais velho. E eu? E eu? Sabe onde está a sua glória? A sua glória está se assentar com os mais jovens e derramar sobre eles a unção e o conhecimento que está sobre a sua vida. Deus vai te honrar. É esse o caminho dos últimos dias da igreja. Discipulado, cuidado, um a um, conexão, restauração geracional, ligação. Eu fiz parte de um grupo de pastores, fui pastoreado por um grupo de pastores que era outra geração. E está chegando um grupo de jovens que é outra geração agora. Nós estamos no meio de 2 gerações. O nosso papel é conectar isso e ver a glória de Deus descer sobre a terra.